todo final de ano, não sei se isso acontece só comigo, vê se acontece com você também, vê se eu sou uma estranha por isso, mas todo final de ano parece que algumas coisas se mexem dentro de nós. Principalmente no dia 31, dia de hoje. A gente começa a fazer algumas reflexões. Hoje eu até vi o Insta e algumas coisas, e eu vi várias pessoas comentando sobre isso, né? E eu achei bem legal isso, e todo ano é dessa forma, nada multa, a gente fica pensando algumas coisas. Meu Deus, será que eu cumpri as metas? Será que a minha meta foi igual à meta da Dilma? Dobrou? Será que deu certo? Não deu? Será que as coisas aconteceram ou não aconteceram? Então, o dia 31 parece que é um dia de muitas reflexões. E, ao mesmo tempo, nós renovamos o quê? Renovamos a nossa esperança. Começamos a fazer novos projetos. Eu não sei você, mas eu já tenho tantos projetos para 2022. Todos estão submetidos à presença do Senhor para que Ele faça aquilo que Ele deseja. E eu quero pedir para que, em nome de Jesus, vocês evitem de ficar andando pela honra à presença do nosso Deus aqui. Então, peço que vocês prestem bastante atenção aqui, porque o nosso Deus está nesse lugar e Ele precisa ser honrado. Quem quer aqui muita movimentação do Espírito de Deus nesse lugar? Para nós termos movimentações do reino espiritual em um ambiente, é necessário que esse ambiente seja um ambiente de honra. Deus não flui sem honra. Eu consigo pregar aqui com um monte de gente andando, eu não tenho problema com isso. O Rô tem um pouco mais de dificuldade, eu não estou nem aí. Mas o Espírito do Senhor não se move assim. Então eu peço que em nome de Jesus você fique bem focado aqui, evite ir no banheiro beber água, daqui a pouco você vai comer muito, beber muito, tudo bem? Vamos lá então, gente, bem rápido. Então a gente faz isso, a gente começa a fazer planos, eu estou com muitos planos, eu e o Rô, muitos planos para a nossa comunidade, para a nossa vida particular. Todos eles estão, lógico, mais uma vez, né, colocados diante da presença do Senhor, porque nós sabemos que os planos do Senhor são maiores, diga maiores. E muito melhores, diga melhores. Não é isso? Mas é importante que nós venhamos a sonhar. Eu acredito que uma pessoa que deixa de sonhar, ela está morta. Talvez não fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, ela está morta. Ela está precisando de ter um encontro com o Senhor, porque toda pessoa que vive, toda pessoa que verdadeiramente está cheio de vida é um sonhador. Quem é um sonhador aí? Diga aleluia. Nós precisamos ser um sonhador. É necessário. Então, tudo isso é muito bom, não é? É bênção sonhar, é necessário sonhar e é importante, absurdamente importante que nós tenhamos esperança, não é? Eu tenho muitas esperanças e as notícias que às vezes a gente ouve sobre 2022, elas não me abalam. Porque eu não vivo pelo que a terra anuncia, eu vivo pelo que os céus anunciam. Então, mesmo que aconteça muitas coisas ruins nesse ambiente de terra, os céus estão trabalhando em meu favor e os anjos do Senhor estão comigo e a cobertura do sangue de Jesus e por aí vai. Eu não dependo da economia desse país para prosperar. Quem depende? Se você acha que você depende da economia desse país para poder prosperar, meu irmão, você está absolutamente equivocado. Ou talvez você precisa só trocar o Deus. Tudo bem? Vamos lá então, mas hoje não é dia de apanhar não, Jesus, segura aí. Gente, então agora há pouco nós cantamos o quê? Adeus, ano 2021, daqui a alguns minutos se tornará um passado, diga passado, algo velho. E nós vivemos muitas coisas em 2021, não é verdade? Meu Deus do céu, são 365 dias, é isso? 365 dias para ser vivido, é muita coisa, né não, meu irmão? Então, muitas coisas aconteceram, boas e ruins, diga boas e ruins. E para que eu consiga entrar para o novo ano, para o novo ciclo, para o novo 2022, nós precisamos aprender a fazer algumas coisas. Para que o meu 2022 não seja como o meu 2021. Porque por mais que as coisas tenham dado certo, talvez você está dizendo assim, pastora, como eu queria que o meu 2022 fosse igual ao meu 2021, tudo deu tão certo. Tem muita gente que na pandemia prosperou absurdamente, era pobre e ficou rico, né? Mas assim, mesmo que o seu 2021 tenha sido muito bom, eu quero te dizer uma coisa, que a partir do momento que passou. E o que eu e você precisa aprender, porque isso é uma chave para avanços, diga, uma chave para avançar. É deixar o que passou. O passado, ele é bom.
seja ele bom ou ruim, ele é passado. E nós precisamos aprender a nos desprender daquilo que já aconteceu. Até porque uma pessoa que não se prende do seu passado, ela começa a ter as mesmas atitudes no seu presente, que vai dar o mesmo resultado no seu futuro. Eu até acho que tem uma pregação que fala sobre isso. Nem lembro mais o nome. Passado, presente, futuro, sei lá, um trem assim. Mas as reações, a maneira que eu lido com o meu presente, fala muito de coisas que eu vivi no meu passado. E muito de coisas que eu viverei no meu futuro. Então eu quero dizer para você, começando isso, essa palavra dizendo para você assim, ó. Se você quer viver um 2022 muito poderoso, com muitos avanços, você vai ter que abrir mão de algumas coisas já. Você vai ter que ir pisar em 2022 totalmente rendido e livre para viver o que Deus projetou para você para esse ano. Porque coisas boas ou coisas ruins, elas prendem você num passado e elas atrapalham o crescimento e desenvolvimento seu. Certo? Coisas ruins, elas trazem fardos pesados. Coisas boas, elas fazem a gente fazer comparações. Não é assim? Coisas ruins, ela deixa você amargurado. Ela deixa você desesperançoso, entristecido, depressivo. Ela deixa você indignado. Coisas ruins, elas deixam o nosso coração contaminado. E coisas boas, ela deixa o nosso coração preso naquilo. E aí a gente começa a querer viver em outro tempo. Eu amo verão, não gosto muito de inverno. Adianta muito eu querer viver no verão, no inverno, a estação do verão. O que vocês acham? Não dá certo, é ruim. Eu preciso me submeter àquela estação nova, não é assim? Assim é também. Então é necessário que nós venhamos aprender a deixar o velho. Guarda isso aí na sua cabeça, porque ninguém avança para o novo preso ao passado, seja ele bom ou ruim. Se você quer um ano de 2022 de muitos avanços, você precisa se desprender, porque ninguém avança para o novo preso a um passado. Tudo bem? E nós precisamos entender uma coisa, que nem tudo é igual. O nosso Deus, o reino de Deus é um reino cíclico, diga cíclico. Muitas coisas que nós estaremos experimentando em 22, elas podem parecer muito iguais às que vivemos em 2021, mas elas não podem ter de nós a mesma reação. Uau, isso é fresco. Muitas coisas que nós estaremos vivendo em 2022, guardem do seu espírito em nome de Jesus. Elas serão muito parecidas às coisas que vivemos em 2021, mas as estratégias e a maneira como nós vamos lidar com isso não pode ser a mesma coisa. Não pode ser da mesma forma. E talvez você está aí apavorado dizendo, agora ferrou, já acostumei, já aprendi, já sei fazer. Porque eu e você, ser humano, a gente gosta do negócio no automático. Dificilmente, se a gente almoça fora, né? Se a gente tem o hábito de almoçar fora, porque trabalha, dificilmente a gente troca o restaurante, a gente costuma procurar sempre o mesmo restaurante. Vocês podem ver que aqui, a maioria das vezes, você procura sempre as mesmas cadeiras para sentar. A gente gosta muito das coisas no automático. Consegue entender? Mas aquele que anda no Espírito, não anda no automático, anda nas asas do vento, nas asas do Espírito. Então nós precisamos entender, não é de agora que eu estou dizendo isso, eu estou dizendo, ei, os últimos tempos ou os últimos dias, Deus vai requerer de uma igreja com um nível de discernimento maior. Aqueles que discernem andam numa dependência absurda de Deus. Aonde Ele vai, Ele vai. Aonde o vento sopra, Ele vai. Sobre o comando do Altíssimo. Consegue entender? Então nós precisamos buscar isso da parte de Deus. Então eu deixo o que ficou para trás, coisas boas ou coisas ruins, não interessa. E eu começo a entender e a buscar da parte de Deus. Deus, como o Senhor vai querer que eu avance? Porque nenhuma estação é igual à outra e nós não podemos ter as mesmas reações dentro da mesma situação. Nós precisamos aprender a buscar o Espírito de Deus e a perguntar o que o Senhor quer que eu faça. Qual é o seu meio, qual é a sua estratégia, qual é o seu modo. E eu vou dar um exemplo bem rápido aqui para você. Você não precisa abrir. Depois, se você ficar curioso, você põe no Google, você vai achar lá o versículo. Tudo bem? Está em Êxodo. Mas não vai abrir agora não, que eu estou com pressa. Porque senão eu vou atrasar. Quem lembra de Moisés aqui? Quem lembra daquele povo reclamão que estava com Moisés, que o coitado foi lá e tirou eles da escravidão? O povo era escravo, chechelento. Escravo, morria de trabalhar lá, não é verdade? E aí vem Moisés, o libertador, ouviu da parte de Deus algumas coisas. O povo começou a clamar a Deus. Você sabia que o Senhor atendeu, não foi nem pelo clamor de Moisés, foi pelo clamor do povo? Você sabia que tem poder numa igreja e num povo que clama?
E aí, quanto você tem clamado pela nossa nação? Quanto você tem clamado? O que Deus tem ouvido a respeito disso? Deus intervém quando um povo clama. E um povo estava lá no deserto, no Egito, clamou e Moisés veio. E aí, gente, eles estavam lá na peregrinação do deserto e o povo começa a fazer o quê? Fala reclamar. Fala murmurar. Porque é isso que a gente é bom em fazer muitas vezes, não é? É fácil eu e você reclamar e murmurar, não é? Uma vez eu aprendi assim do Espírito do Senhor. Ele disse assim para mim, eu estava lavando louça e reclamando e murmurando e falando um monte de bobeira para Deus e reclamando da vida. E o Senhor falou assim para mim, todas as vezes que você murmura, você levanta um altar de adoração a Satanás. Todas as vezes que você agradece, você levanta um altar de adoração a mim. Quem você deseja adorar? Eu disse, Deus. O Senhor quer adorar Satanás? Não, então para de murmurar agora. Daí isso foi tão forte para mim, vocês já ouviram eu falar, mas tem gente nova aqui. Eu catei uma folha de sulfite, porque eu gosto de ver as coisas. Eu catei uma folha de sulfite na hora e preguei assim, escrevi isso. Murmuração, adoração a Satanás, gratidão, adoração a Deus. Escrevi bem grande a folha de sulfite deitada assim e preguei ali naquela parede da pia. E ali ficou por muito tempo e ministrou muito a minha casa. Certo? Então nós precisamos entender, o povo estava reclamando. Então, o povo começa a pedir água, diz que estava com sede. E Moisés recorre a Deus, e Deus pega e fala o que para ele? A primeira vez, o que Deus falou? Moisés, bate na rocha aí. E Moisés bateu na rocha, aconteceu o quê? Diga, saiu água. Povo, vocês estão aqui? Vocês estão com fome, vocês não vão dormir. Fala assim, saiu água. E aí, na mesma situação, pouco tempo depois, o que aconteceu? O povo estava o quê? Com sede. E aí Moisés já sabia como fazer, né? Já sei. Moisés foi consultar Deus de novo. Moisés falou com Deus de novo, mas ele já sabia como fazer. E aí o que ele fez? Ele feriu a rocha, quando na verdade Deus tinha ordenado a Moisés, fale com a rocha. O quanto de coisas nós conduzimos as nossas vidas no automático, o quanto de coisa nós fazemos, não é verdade? Porque nós já sabemos fazer, quando na verdade nós precisamos ser aqueles que consultam a Deus. E mais do que consulta, porque Moisés consultou a Deus, nós precisamos ser aqueles que consultam e obedecem. Porque as ordenanças de Deus, elas nem precisam fazer sentido para mim e para você, elas só precisam ser obedecidas. Talvez para Moisés fez sentido nenhum aquilo. Ele disse, já sei como fazer, Deus mandou eu falar, mas com certeza não é falar, talvez Deus se equivocou, né? Porque uma vez aconteceu comigo batendo na rocha, e assim fez. E Moisés fez isso. Vocês sabem o resultado disso que eu estou resumindo aqui. O que aconteceu? Moisés perdeu a oportunidade de entrar à terra prometida, porque ele desobedeceu a Deus. Quem aqui quer viver todas as promessas do Senhor para você? Você quer entrar na sua terra prometida? Então, nós precisamos entrar nesse lugar de não fazer no automático, não fazer a mesma coisa. Volto a repetir, o passado que deu certo, glória a Deus, glorifica o Senhor e avança. Não vai fazer em 2022 aquilo que você fez em 2021, porque você, em vez de falar com a rocha, vai bater nela. Consegue entender? Está entendendo aí, povo? Agora eu quero te falar uma coisa muito poderosa e gloriosa. Deus tem promessa para você. Quem crê nisso? Se você nunca ouviu as promessas do Senhor para a sua vida, quando você estava orando, quando você estava lendo a palavra, qualquer coisa assim, você compra uma caixinha de promessa. Estou brincando. Ali tem um monte, não tem nenhuma exortação. Tô brincando. Você não precisa comprar uma caixinha de promessa, não. Você pode ler a Bíblia mesmo, que ela é recheada de promessas. Lotada de promessas, e Deus tem muitas promessas para você. Eu não canso de me dizer que Deus não cria filhos para a inutilidade. Mesmo que você não saiba o que Deus tem para você, mesmo que você não saiba qual a sua função no reino, ainda Deus tem algo absurdamente poderoso. Porque Deus não faz nada pequeno e pouco, meu irmão. Isso aí é coisa nossa. Coisa limitada, pequena e pouca, isso é para os homens, para Deus não. Deus tem algo muito poderoso para a sua vida, então Deus tem promessa para você. Quem quer viver essas promessas do Senhor? E eu vejo um cara aqui, e eu também não vou abrir agora não. Vou ter que abrir, porque senão não vou nem abrir Bíblia, né? Vou abrir bem rápido, vai. Gênesis 12. Coloca aí para mim, Gênesis 12. Eu vejo um cara que tinha umas promessas absurdas em Deus. E esse cara aqui, é muito interessante isso. Por quê?
Porque nós estamos falando sobre deixar para trás, mesmo bom e mesmo ruim, não é verdade? E não fazer da mesma maneira. Não é isso que nós estamos comunicando aqui através do Espírito de Deus. E esse cara aqui, de Gênesis 12, versículo 1 em diante, é o Abraão. Quem conhece o Abraão aí? Quem é amigo de Abraão aí, Nans? Tem gente na Bíblia, né? Tem homens e mulheres na Bíblia que parece que a gente tem uma afeição tão grande, assim, tem uma identificação tão grande que parece que eles eram de lá de casa, não é não, gente? Não tem gente que é assim que você fala, oh meu Deus, Paulo, uau, que demais. E você é fã de carteirinha de Paulo, fã de carteirinha de Pedro. E por aí vai, né? Esther, meu Deus, eu gosto muito de Esther, sou fã de carteirinha de Esther. Bom, aí, gente, aqui diz o seguinte, vamos ler lá. Gênesis 12, 1 diz assim, então o Senhor disse a Abraão, ele deu uma ordenança, diga ordenança. Quantas ordenanças Deus deu para você em 2021? E eu quero te dizer que Deus tem ordenanças para você em 2022, tudo bem? E aqui Deus está dando uma ordenança a Abrão. Porque eu estou falando Abraão, né, mas já acostumei que ele, né, é Abrão. E ele disse assim, ó, saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aqui, escuta o que eu vou falar, que nós já vamos continuar andando. Deus estava chamando Abraão para um lugar de obediência. Sempre que Deus, aleluia, tanta unção, tanto poder que as luzes tá, né? Ou é o capeta? Não, é normal, né? Só luz mesmo, brilhando. Deus... É tão violento isso, igreja, escuta aqui, que sempre que Deus faz uma promessa para mim e para você, pega isso no seu espírito em nome de Jesus, sempre que Deus se manifesta com uma promessa para mim e para você, seja ela através da Bíblia, seja através de uma profecia, seja ou você ouviu do Espírito quando você estava orando, seja quando você está lendo a Bíblia que você entende e testifica no teu espírito que aquilo é para você, quando Deus faz uma promessa para você, como fez para Abraão, Deus, além de estar lançando a promessa sobre a sua vida, Ele está te chamando para esse lugar de obediência. Porque diga assim comigo, diga, sem obediência, ninguém vive a promessa. Ah, quem tem promessa não morre. Eu não sei qual desavisado que saiu com isso. Eu não sei se isso é canção, Ou foi algum antibíblico? É canção? Há poder no nome de Jesus, né? É muito antibíblico, né, meu irmão? Quem tem promessa não morre? Não morre? Vai lá no cemitério, meu irmão. Acho que é o lugar que mais tem promessa e sonho enterrado. Então, ele estava aqui liberando uma promessa para Abraão e chamando Abraão a um lugar de obediência. Qual que foi a promessa? Vamos ler agora a promessa. Eu farei de você um grande povo, Abraão, e eu abençoarei, eu tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mano, imagina Deus dizendo assim, quem não te abençoar, quem te amaldiçoar tem treta comigo. Não é nem com o anjo, é com o próprio Deus. Isso é demais, o cara era violento, né? E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Diga aleluia. Versículo 4. Aqui, essa foi a promessa, tudo bem? Todo mundo entendeu? Essa é a promessa de Abraão, para deixar os parentes. E no versículo 4, no final, ele diz assim, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, entre aspas, né? E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Bom, então aqui eu vejo uma obediência parcial. Diga, obediência parcial. Existe obediência parcial? Do mesmo jeito que não existe mentirinha do bem, não existe obediência parcial. Mentirinha do bem, meu irmão, é aquele negócio, engana que eu gosto. Mentira é mentira. E pronto, acabou. Ah, mas eu evitei de acontecer algo. Evitou nada, meu irmão. Você é um tamanho laço de Satanás que está nos seus pés. Daqui a pouquinho ele puxa a corda. Toda mentira tem perna curta, já dizia minha mãe. Tua mãe falava isso para você? Ei, não mente não, mentira tem perna curta. Você sabe por que às vezes uma mentira se prolonga muito na vida de uma pessoa? Pergunta para mim, por quê, pastora? Por causa da longanimidade de Deus. Sabe o que Deus está querendo fazer com você quando você está num ambiente de mentira e a coisa não descobre logo? Deus está querendo que você chegue e conte.
Deus está querendo que você não seja realmente denunciado. Deus está querendo encontrar em você um coração arrependido. Deus está querendo porque Deus tem prazer naqueles que se arrependem. Então Deus não quer denunciar você, mas a justiça de Deus é real. Então Deus vai denunciar, fugir totalmente da palavra, mas é isso, não existe obediência parcial. Aqui, Abraão desobedeceu a Deus, levando Ló junto com ele, porque a palavra e a ordenança era, sai do meio da sua parentela. E ele pega o Lózinho e leva com ele, e Ló era parente, então ele não saiu do meio da parentela. Até que Abraão não deixou Ló. Todo mundo conhece essa história, não é? Se não conhece, depois você vai lá no YouTube, no Google, assiste alguma novela aí da Record que deve contar essa história. Enquanto ele não deixou Ló, ele não foi o Abraão. Ele não viveu a promessa que Deus havia dito para ele. Enquanto eu e você não aprendermos a obedecer a Deus, deixaram... Sabe qual que era a dificuldade de Abraão aqui? Pergunta para mim, qual era, pastora? A dificuldade de Abraão era uma só. Não era de obedecer a Deus. Cara, porque eu vou contar uma coisa para você. Abraão, esse cara, ele era violento em Deus. Amava o Senhor muito mais que eu e você. E obedecia a Deus muito mais do que eu e você. E vivia um nível de relacionamento com Deus muito maior que o meu e o seu. Abraão, esse cara era tão violento que Deus falou, eu vou fazer alguma coisa e esconder do meu amigo? Nunca, jamais. O problema de Abraão não era obedecer a Deus, o problema de Abraão era deixar aquilo que era bom. Abraão amava Ló. Abraão amava estar no meio dos seus. Deixar aquilo que é bom porque Deus ordenou é necessário. Consegue entender? Quantos estão pegando o seu espírito? Sabe o que eu sinto? Eu sinto muitas chaves violentas sendo liberadas aqui. Muita coisa que eu estou falando está escrito. Eu sinto que o Espírito desejou comunicar chaves para fazer do seu 2022 a exatidão daquilo que você tem esperado. Consegue entender? Deixar o que é bom, deixar aquilo que amamos, deixar aquilo que é lícito. Muitas vezes fala de homens e mulheres inegociáveis, e não negociam valores, não negociam princípios e não negociam a obediência. E ele não tinha problema em obedecer, tinha problema de deixar o Ló, porque ele amava demais. Tanto é que depois que Ló foi preso, lá em Sodoma e Gomorra, ele fez um ribuliço, foi lá, resgatou Ló. Não é verdade? Ele amava Ló. E ele só viveu a exatidão daquilo que de verdade Deus tinha para ele, depois que ele entrou na plenitude da obediência. Agora eu quero contar algo muito rápido para vocês, que eu quase não tenho tempo mais para a gente começar a orar. Para mim, um dos caras, eu falei sobre deixar o passado, eu falei sobre nós literalmente abrir mão. Sabe que eu penso que nós temos que ter na nossa mão até que Deus peça. A gente tem que estar segurando de uma maneira que está fácil para sair. Consegue entender? Deus pediu, eu liberei. Deus falou, está feito. Tem que ser dessa forma. E eu quero falar de um cara que entendia muito bem isso, que para mim não tem como, ele é um exemplo. Ele é um exemplo em muitas coisas, mas estudando a palavra, preparando essa palavra, eu vi que esse cara é o cara que mais se encaixa nesse entendimento de estação. E eu quero abrir com você agora 1 Samuel capítulo 17. E eu vou contextualizar você o que estava acontecendo aqui. 1 Samuel capítulo 17. Pode pôr do 20 em diante. Não vou ler muitos versículos não. O que estava acontecendo aqui? Esse cara é Davi. Davi para mim foi um cara que saiu de pastor de ovelhas a rei, porque ele sabia deixar o que ficou para trás. Ele não se apegava a nada, mas ele se importava em estar num lugar de obediência a Deus. E eu acho muito legal porque todo mundo conhece essa passagem. Quem se lembra da passagem de Davi e Golias? Gente, isso aí, teatrinho de criança, todo mundo já viu isso aí, né? É uma passagem bem batida no nosso meio, a passagem de Davi e Golias, e estava acontecendo uma guerra, né? Um embate entre os filisteus e os israelitas, não é isso, povo? É isso? Estava acontecendo um embate entre
os israelitas e os filisteus. E então, o pai de Davi, que eu esqueci o nome do homem agora. Jessé, era isso aí. Jessé manda Davi ir ao campo de batalha, porque Davi era um homem, um pastor de ovelhas, certo? E ele manda Davi ir ao campo de batalha, porque ele tinha 3 irmãos lá. Levar grãos, pão e queijo para o povo lá. E Davi, quando chega lá e ele se depara com aquela situação onde Golias estava desafiando o povo de Deus, ele faz uma coisa que me chama muita atenção. Ele foi até ali em obediência ao pai, diga obediência ao pai. Ele deixou suas ovelhas. E Davi sabia do perigo que era deixar as suas ovelhas, porque se você for estudar sobre a história de Davi, você vai ver que ele, inclusive ele vai contar aqui, que ele matou urso, ele matou muita coisa, porque ele guardava da sua ovelha. Eu vejo muita coisa em Davi, eu vejo zelo, eu vejo dedicação, é muita coisa. O cara era violento, não é à toa que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E ele deixa os seus afazeres sobre a ordenança por causa da obediência ao seu pai e vai cumprir a missão de levar isso que eu acabei de falar aí, grãos, pão e queijo. Quando ele chega lá, que ele ouve Golias fazendo todo aquele regaço contra o povo de Deus, zombando do povo de Deus, ele pega e ele deixa essas coisas com um responsável lá. Vamos ler aqui, ó. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho, 20. Com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé, aqui o nome do pai, lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha, o exército estava saindo para a posição de combate. 22, pula, 22. Davi, o que eu queria ler. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos. Correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. É muito legal porque ele deixa... Ei, cumpri a minha função. Eu tenho a função de trazer comida para esse povo. Deixei. Está aqui. Ele entregou para o responsável aquela comida. E ali começa um transicionamento de um pastor, de um entregador, de um carteiro, um funcionário do correio. Um cara que foi para entregar uma encomenda, ali Davi transiciona. Ó, o que muitas vezes eu e você faz. Espera que eu vou te contar. Deus me chamou para isso, então é isso que eu vou fazer. O reino mudou, o ciclo aconteceu, você não larga o osso, meu irmão. E aí você está choramingando, dizendo que Deus não te faz avançar, é mesmo? Diga, Deus é um Deus de oportunidades. Se você dispensar todas as oportunidades que você tem, o problema não está com Deus, está com você. Davi não perdeu a oportunidade de um pastor, de um entregador de pão, leite não, né? Pão, manteiga, leite, café, não, grão, tá aqui lá. A hora que ele ouviu, ele correu. Ali nasce um guerreiro. E aí ele pega e corre. E aí ele pega no 22, já li. E aí ele pega e ouve aqui, ele fica indignado e corre para Saul. Vamos ler agora. 34, pula para o 34, 17 e 34. A poder no nome de Jesus é a hora. 1 Samuel 17, 34. Então Davi entrou diante de Saul. Presta atenção aqui, igreja. Estão comigo? Davi entrou diante de Saul e disse: teu servo toma... Aqui, que interessante isso. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele. Dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Olha que interessante isso. Sabe o que eu acho interessante aqui? Quando ele entrou diante de Saul, ele começou a falar do seu passado. Diga passado. Ele começou a contar a sua história. Então o nosso passado de todo não é ruim. Sabe para que tem que servir o meu passado e o seu passado? Para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então ele estava dizendo, até agora, Saul, eu matei o leão, eu matei o urso. E eu estou te contando que eu sou bom na batalha. Eu estou te contando que eu fui treinado onde ninguém viu. Você sabia que Deus nos treina onde ninguém nos vê? E que por muitas vezes nós queremos ser treinados onde está todo mundo nos vendo. E que por isso achamos que Deus não está querendo nos usar. Mas na verdade a chamada
você recusa todas as oportunidades, eu e você não quer parar de deixar de entregar aquilo que a gente entendeu que tinha que entregar. Não, Deus fez com Davi. Davi foi treinado como um valente guerreiro no meio das ovelhas, matando leão e urso. E aqui era o momento dele contar sobre isso. Ele estava dizendo, fui treinado, sou um grande guerreiro. Uau! E olha que interessante isso. Teu servo teu servo pode matar um leão e o urso, esses filisteus incircuncisos, será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Davi entendia que aquela guerra era dele, porque ele representava um reino. As guerras, elas são nossas, não porque são nossas, porque representamos um reino. E ele pega e diz, ele está desafiando um exército de Deus. Então, eu vou fazer com ele a exatidão daquilo que eu faço com os leões e com os ursos. Quantos estão comigo? E ele começa a testemunhar ao rei Saul. Olha o quanto é importante o nosso testemunho. Para que serve o seu passado? Diga, para testemunhar os grandes feitos do Senhor. Não para o meu coração ficar preso. Não para o meu coração ficar preso. E aqui ele começa a testemunhar. Ele diz assim, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará das mãos desses filisteus. Isso é fé, isso é manifestação de fé. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e o Senhor esteja com você. Saul vestiu com a sua própria túnica, colocou-se uma armadura e pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, eu não consigo andar com isso, pois eu não estou acostumado. Quando Davi anunciou o que ele queria fazer e o quanto ele era bom na guerra, Saul pegou as suas vestes, as suas armaduras e as suas armas. Isso não é novo para mim e para você, é uma história bastante batida. Colocou nele e ele até tentou andar com aquilo. Ele até tentou ir para a guerra com aquilo. Sabe o que eu vejo com isso? Eu vejo que Davi tinha um coração absurdamente ensinável. Você quer ser muito poderoso em 2022? Quer avançar a passos largos? Quer crescer muito em tudo aquilo que Deus tem para você, em qualquer área da sua vida, financeira, emocional, espiritual e por aí vai? Você precisa ter um coração ensinável. Davi não precisava daquilo, mas já que o rei Saul falou, põe isso daqui, Davi com certeza reconheceu Saul como um homem bom de guerra. Ele tem mais experiência do que eu. Quantas vezes você para sentar com alguém que você vê que tem mais experiência do que você? Até que ponto o seu coração é ensinável? Quem fala sobre a sua vida? Eu tenho uma canseira de ficar perto de gente que não é ensinável. Canseira é essa palavra. Porque nada do que você libera, nada do que você fala constrói. É terrível. Então eu vejo que Davi aqui tinha um coração absurdamente ensinável. Diga, ensinável. Diga assim, Senhor, me dá um coração ensinável em 2022. E aí ele pega então, entendeu? Olha Saul, eu imagino a conversa de Davi e Saul. Ele disse, olha Saul, cara, eu entendo que você é um guerreiro sem igual. Não é à toa que você é rei. Você realmente é bom, cara. Mas essas suas roupas, elas não cabem em mim. Eu entendi, eu vi, cara, realmente não deu mesmo, valeu. Posso fazer do meu jeito? E aí diz a palavra aqui que então, ele tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado. E cajado fala sobre autoridade. Ele pegou o seu cajado, a autoridade que ele ganhou e recebeu da parte de Deus nas guerras que ninguém viu. Escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-os na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. O que? E com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. E todos nós sabemos o que aconteceu nisso, né? O que aconteceu, igreja? Golias levou uma pedrada na testa e caiu de frente, se rendendo ao Deus de Davi. O que eu entendo com isso, igreja, para a gente começar a orar? Eu entendo com isso que nós precisamos para 2022... Se necessário for, às vezes, pegar a arma de alguém, de quem está mentoreando, quem está discipulando e auxiliando a sua vida, faça, não tem problema. Para você mesmo ver que Deus tem algo para você.
Tenha um coração ensinável, tenha um coração dependente. Não se prenda a nada. Se renda ao Senhor, ande num lugar de obediência, ande num lugar de dependência. Sabe o que Davi tinha? O que Davi tinha, ele não tinha armas poderosas, ele não tinha uma armadura que o protegia. Davi tinha dependência de Deus. Davi dependia demais de Deus, diga dependência. E eu aprendo algumas coisas com Davi aqui. E eu vou falar isso e nós vamos colocar de pé. Davi sabia deixar as coisas para trás. Ele não ficou ali no meio da guerra pensando assim, mas eu sou só um pastor de ovelhas. Como será que as minhas ovelhinhas estão? Não, será que apareceu um urso e um leão? Será que o pastor que está lá está cuidando dela? Não, Davi estava ali como um guerreiro, o pastor deu. Consegue entender? As habilidades de pastor adquirida no pasto foram usadas para um guerreiro. Consegue entender? Coisas que você viveu no passado, elas não precisam ser descartadas. Podem ser usadas, mas só não pode estar prendendo você em algo. Quantas experiências, quantas coisas erradas, quantas coisas ruins que nós vivemos, que nós aprendemos para não fazer. Não é verdade? Então nós precisamos entrar nesse lugar. Então ele deixou as coisas para trás para se posicionar para o novo. De pastor para guerreiro e de guerreiro para rei. Porque é assim que os céus faz. De pastor para guerreiro, de guerreiro para rei. Se você quer um lugar em Deus, o lugar que Deus deu para você, você precisa aprender a viver os ciclos de Deus. Você precisa ser alguém que está em constante transformação pelo nível de obediência e rendição que você tem a Deus e a sua palavra. Quantos estão comigo? Uau! É tão interessante que Davi era tão desprendido de lugares, de títulos e de coisas. O que aconteceu, gente? Teve um determinado momento no reinado de Davi. Eu estou quase acabando. Teve um determinado momento do reinado de Davi que o seu filho o traiu, Absalão. Você sabia que em 2022 pessoas vão te trair? Você sabia que em 2022 você vai ter algumas adversidades? Você sabia que em 2022 você vai precisar aprender a perdoar de novo, outra vez? Você sabia que em 2022 você vai ter que fingir muita demência? Às vezes a gente tem que fingir demência, finge que não entendi, finge que não vi. Você sabia disso? Se desprenda, relaxa, confie na justiça de Deus. Davi confiava na justiça de Deus. Davi confiava tanto na justiça e no poder de Deus e sabia quem tinha dado para ele o trono. Que quando o seu filho pediu o trono, ele falou, deixa pegar, não tem problema não. E Deus interviu para que Absalão não tomasse o seu trono. Consegue entender? Ei, você sabia que Deus pode intervir para que o seu inimigo, o seu adversário não tome aquilo que é teu? Só que para que Deus faça isso, é necessário que você se desprenda do que é velho, entre num lugar de obediência. Entende? Mesmo que as coisas não fazem sentido, assim como Davi. Certo? Eu recebi da parte de Deus hoje enquanto orava. Na verdade ontem, enquanto orava, por essa palavra. E o Senhor falou para mim assim, filha, faça algo com eles, que vai ser muito poderoso. E nós vamos fazer algo agora. E eu vou falar algo e você vai declarar. Literalmente nós vamos dizer para 2022, ei, bye bye. 2022, está na hora de você ficar para trás. Errei, é 20, gente, eu ando na frente. Desculpa, mas eu ando na frente, já estou celebrando 2023. Não, errei mesmo. Ei, 2021, está na hora de você ficar para trás. Coisas boas, obrigada, Senhor, porque eu nunca poderia ter vivido isso sem o Senhor. Coisas ruins, está tudo entregue na cruz do Calvário. Para que Ele cure, para que Ele faça justiça, para que Ele intervenha. Consegue entender? Então agora, nesse momento, em voz audível, você vai falar assim, ei, 2021. Mas você vai falar virando para trás, vira para trás aí. Fala assim, ei, 2021. Agora eu te dou tchau. E diga assim, eu ordeno, virado para trás. Diga, eu ordeno. Meu passado, que fique no tempo velho. E que o meu passado se submeta ao meu novo ano. Diga, eu proíbo que o meu passado venha interferir
No meu novo ano, eu deixo para trás as minhas decepções, as minhas dores, as minhas amarguras. Eu deixo para trás, inclusive, as coisas boas que eu vivi nesse ano, para viver o novo de Deus em 2022. Agora olha para frente e diga assim: ei, ano novo! Ei, 2022! Eu te recebo no temor do Senhor. E junto com o Senhor, com o Espírito de Deus, eu recebo todas as ferramentas, todas as estratégias, para que eu ande conforme o que o Senhor projetou para mim. Eu recebo sabedoria para prosperar em todas as áreas da minha vida. Que 2022 seja um ano onde eu me tornarei ainda mais inegociável na vontade e nos princípios do Senhor. Diga: eu abro o meu espírito para receber as diretrizes, o discernimento e as unções necessárias para o ano de 2022. É isso aí, meu irmão. Nós fazemos isso. Ore a Deus e diga: eu recebo, eu recebo. Nós recebemos, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós recebemos, Senhor. Nós recebemos isso, Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor e comece a dizer: Deus, com muitas expectativas eu quero receber 2022. Vamos começar a orar, vamos começar a agradecer ao Senhor nesse momento por tudo aquilo que você viveu. Se você sentir no seu coração de dobrar o seu joelho, pode fazer isso. A gratidão é uma chave muito poderosa no reino do Espírito. Comece a agradecer ao Senhor pelos grandes livramentos que Ele te deu. Vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez. Nós reconhecemos as suas misericórdias, Deus. 2021 não foi nem um pouco fácil de ser vivido, mas o Senhor nos sustentou. Comece a agradecer ao Senhor. Comece a reconhecer o Senhor no seu 2021. Se você sentir desejo de dobrar os seus joelhos, vir aqui à frente, fique à vontade. Nós queremos orar agradecendo ao Senhor. Reconhecemos os seus livramentos. Reconhecemos as suas intervenções, Deus. Obrigada por isso.